Olá pessoal, meu nome é Otávio Cunha, sou presidente executivo da NTU, Associação Nacional das Empresas de Transportes Urbanos. É uma imagem precária de um serviço que precisa ser melhorado bastante. E ele é precário por falta de políticas públicas de transporte que dê prioridade a esse serviço nos grandes centros urbanos. Nós estamos convivendo já há alguns anos com congestionamentos frequentes, uma política voltada para incentivo ao transporte individual, em detrimento do transporte coletivo, de maneira que o ônibus hoje disputa espaço com o automóvel. Se você considerar por onde os ônibus trafegam nas ruas das nossas cidades, 70% desse espaço está sendo ocupado pelo automóvel, que transporta apenas 20% das pessoas, enquanto o ônibus ocupa os outros 20% desse espaço e transporta mais de 80% das pessoas que usam transporte público. De maneira que o ônibus disputando espaço com o automóvel é uma política inadequada, errada, que precisa ser corrigida. São inúmeros os problemas que precisariam ser enfrentados para você poder resolver essa questão. Nós fizemos uma pesquisa recente junto aos usuários do serviço público no Brasil, e a resposta que obtivemos, se nós atendermos 6 principais reclames da população, nós poderíamos resolver todos os problemas, que são: primeiro, o usuário reclama de mais flexibilidade na oferta desse serviço, ou seja, mais rotas, mais horários disponibilizados à população. Reclama do conforto, reclama da segurança, reclama do alto preço da passagem, de maneira que se nós pudermos dar resposta a isso, certamente a gente terá um serviço de boa qualidade. Entretanto, as razões por que a população reclama e as soluções para esses problemas, para nós darmos uma resposta positiva a esses pontos que eu assinalei, precisaria de um esforço concentrado, que eu acho que passa pelos próprios empresários, de darem uma contribuição com relação a isso, em conjunto com o poder público e até mesmo discutindo com a sociedade essa questão do transporte. As redes de transporte, elas estão mal formuladas, elas não atendem exatamente as necessidades de deslocamento da população. Precisa ser feito pesquisas de origem e destino para fazer uma oferta de serviço mais adequada. Além disso, precisa de grandes investimentos para dar prioridade para o transporte público. Se nós aumentarmos a velocidade comercial dos ônibus, porque o ônibus está preso no congestionamento. Se nós aumentarmos, dando prioridade de circulação para os ônibus, a gente consegue melhorar a oferta significativamente. Então, são necessários, para resolver o problema, me parece, dar prioridade ao transporte com investimento em infraestrutura, faixa seletiva, corredores de ônibus que dê prioridade ao transporte público. Falta recursos para esses investimentos. Muitas das vezes os municípios não têm capacidade de investimento. O governo federal não tem disponibilizado recursos do orçamento, portanto, os recursos existentes, recursos que precisam ser pagos, são investimento, né? Recursos da Caixa Econômica, do BNDES, mas que tem um custo elevado. E muitas das vezes os municípios não têm capacidade de endividamento por causa da lei de responsabilidade fiscal. Então isso impede que a gente possa fazer melhorias
para a circulação do transporte público. E uma outra questão que me parece, essa é uma questão de fundo, e a pesquisa mostrou isso, 62% das pessoas que deixaram de utilizar o transporte público nos últimos 15 anos se disporiam a retornar a esse serviço se a passagem fosse mais barata, mais de R$1. Portanto, essa questão do financiamento desse serviço precisa ser mudada. A Lei da Mobilidade Urbana estabeleceu e separou tarifa pública de tarifa de remuneração do serviço. Significa dizer que a tarifa pública é aquela que o usuário vai pagar, é aquela que ele pode pagar, que cabe no bolso dele. E a tarifa de remuneração subentende a tarifa necessária para remunerar um serviço adequado. Portanto, aí se compreende a necessidade de você ter uma subvenção ao serviço e fazer o que o resto do mundo faz. Na Europa, nos Estados Unidos, no mundo desenvolvido, toda a sociedade, quem usa e quem não usa transporte público, paga uma parte através de um imposto, uma taxa específica sobre isso, paga essa taxa para que você tenha um transporte público de qualidade. Então, 50% do serviço é pago pela tarifa, o usuário paga, e 50% é um fundo de transporte. Então, essas são questões prioritárias que nós precisaríamos atacar para o próximo ano. Veja bem, nós elencamos três ações específicas que nós daremos prioridade para o ano de 2018. São 3 pontos específicos. O primeiro deles é a CID Municipal. A CID Municipal é uma proposta da Frente Nacional de Prefeitos que visa exatamente constituir um fundo para subvencionar o serviço público. É uma taxa que vai ser cobrada sobre a gasolina, o álcool e o gás aditivado, portanto, quem vai bancar esse fundo é o usuário do transporte individual, então será o transporte individual financiando o transporte público. Essa proposta já foi aprovada numa comissão especial na Câmara e nós agora precisamos, juntamente com a Frente de Prefeitos, fazer uma grande cruzada no Congresso Nacional para tentarmos aprovar até meados do ano de 2018, aprovar na Câmara e no Senado, para que os municípios tenham tempo, ainda no segundo semestre, de fazerem a legislação complementar que vai ser necessária para regular a criação desse imposto. É um imposto que é facultado ao município criar esse tributo. Esse tributo, ele seria especificamente para custear o transporte público. Não é investimento para infraestrutura, é um fundo específico para custear o serviço. Essa, então, é uma das propostas. A segunda, que a gente também pretende atacar em conjunto, é a questão da prioridade para o transporte público através de investimentos nos projetos que estão paralisados para a infraestrutura. Nós temos hoje mais de 200 projetos em todo o Brasil, em todas as cidades que têm transporte público organizado. Tem projetos que estão paralisados, tem projetos que estão em andamento, tem projetos que não saíram do papel ainda, e então a ideia seria estimular e tentar ajudar os municípios aqui junto ao governo federal, no Ministério da Cidade, para disponibilizar recursos e agilizar a aprovação desses projetos que já foram encaminhados, alguns, a grande maioria, já foi encaminhado para o Ministério da Cidade para aprovação e financiamento desse serviço. Se nós conseguirmos aplicar boa parte desses recursos em projetos de resultado imediato, por exemplo,
as faixas seletivas. A faixa seletiva, que compreende uma requalificação do serviço convencional, a faixa seletiva pode permitir, com apenas R$1 bilhão reais por ano, você fazer 3.300 quilômetros de faixa seletiva. Isso ajudaria enormemente a melhorar a regularidade do atendimento, já que o ônibus teria prioridade na via pública por onde ele trafega. E por último, esse é um projeto bastante audacioso no sentido que seria a terceira via, é exatamente uma agenda positiva. O que é essa agenda positiva? Nós pretendemos interagir com o nosso usuário, acho que está faltando uma comunicação mais direta com os usuários do transporte público, com os passageiros que usam permanentemente o transporte público, e até fazer os empresários, os operadores de transporte público interagirem com a sociedade em ações propositivas do tipo ajudando numa campanha do livro, ajudando na cidade sem o automóvel, enganjando em campanhas como o assédio sexual, por exemplo, no transporte público, trabalhando e ajudando nas campanhas do Outubro Rosa, do Novembro Azul, e neste sentido nós tivemos um contato recente com a Organização das Nações Unidas, que tem representações aqui no Brasil. Na verdade, a ONU tem no Brasil perto de 26 núcleos que operam em conjunto e às vezes separadamente em diversas ações voltadas para a comunidade em todo o mundo. No caso do Brasil, tem núcleos ligados à segurança, núcleos ligados à saúde, à educação e à população. Nós conversamos agora recentemente aqui em Brasília com o representante desse núcleo da população, e um dos projetos dele, uma das ações desse núcleo é exatamente buscar a melhoria do transporte público. Ele é voltado a ações para o público, e isso casa com o nosso projeto exatamente de criar a agenda positiva. Nós estaremos celebrando um convênio, agora já no início de 2018, está previsto um convênio com esses núcleos de governo da ONU para ações conjuntas voltadas para a melhoria do transporte público. Esses são 3 projetos prioritários, são projetos ousados, mas que acreditamos firmemente que isso possa, se nós chegarmos no final de 2018, com boa parte deles já implementados, certamente o transporte público terá a sua imagem de uma forma transformada, e o usuário mais satisfeito, um nível de satisfação da população usuária do transporte público bastante acentuado, porque acreditamos que isso realmente vai contribuir para a melhoria da qualidade de vida nos centros urbanos.